E aí, pessoal, eu sou Juliana Valencamp, especialista em desenvolvimento de negócios e estratégia em Web3, e esse é o Web3 Cast, o podcast para você que quer saber tudo sobre o Web3. Essa é a playlist Expert, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais no tema, mas lembrando que a gente também tem a playlist Learning para você que está começando, então não esquece de se inscrever no nosso canal, dar o like, ativar o sininho e acompanhar nossos bate-papos. Hoje aqui temos presenças muito especiais do meu lado, formando o time da Alma, eu tenho o Laio Santos, que já tem mais de 10 anos de experiência no Grupo XP, também foi CEO do Rico. Laio, muito obrigada pela presença. Obrigado a você pelo convite novamente, feliz de estar aqui. Convidados ilustres, né, como Alexandre Ludoff, que é Head de Investimento hoje da QR Capital. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo convite, Gil. Prazer estar aqui também. E também temos o Marcelo Sampaio, CEO e co-founder da Hashdex. Muito bem-vindo, Marcelo. Um prazer ter você aqui com a gente no bate-papo. Obrigado, Juliana. Um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar de investimentos em criptomoedas, né? Então fica com a gente e acompanha o bate-papo. E para começar o papo, né, eu acho que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os convidados, porque particularmente me interessa muito, que foi como, né, vocês entraram no mercado de criptomoeda. Então vou começar com você, Marcelo, né? Como que foi esse seu momento de descoberta de blockchain? Como que foi o seu wow moment, né, para você fazer a transição? Conta um pouquinho para a gente. Cara, no meu caso, assim, eu faz um tempão, assim, no relativo de cripto, né? Eu me envolvi com cripto em 2011. E foi super por acaso, foi uma coisa daquelas, assim, me lembro que eu estava navegando na internet, assim, meio que, aquela coisa, às vezes, quando você vai de um site para o outro, né? E eu me lembro que eu fui parar num fórum que tinha uma discussão super acalorada, assim, e super grande, assim, de pessoas basicamente dizendo, é dinheiro, não é dinheiro, esse negócio transforma o mercado financeiro, esse negócio é uma besteira. Então, assim, mas você tinha gente muito inteligente, que eram textos muito bem escritos, assim, gastando tempo sério em tentar fazer um lado ou outro. E eles estavam discutindo sobre Bitcoin, assim, e aquele fórum me levou pro paper do Satoshi. Eu li aquele paper, que era um paper de 9 páginas, era o paper mais rápido que eu li, assim, e eu saí com a impressão, assim, de que o cara tinha descoberto alguma coisa, assim. Eu lembro que, assim, né, que você tem um pedaço que ele tem, é um paper técnico, né, mas, assim, você tem alguns ali, assim, momentos ali que você consegue ver realmente que ele consegue, basicamente, começar a colocar ali, vamos dizer assim, a ideia, né, do double spending, né, daquela coisa. E eu saí com a impressão que aquele negócio podia virar realmente alguma coisa. Eu não fazia a menor ideia se virava, mas eu saí com interesse mínimo, assim. E aí eu falo que eu tive tempo, porque o cripto precisa de tempo, né? E aí enfim, aquela coisa, aquilo te leva para uma discussão, uma conversa aqui, um texto ali, você dorme, acorda, pensa, enfim, e chega uma hora que dá um clique. Esse clique para mim deu ali, quando eu achei realmente que a coisa, assim, era realmente gigante, assim, era um tamanho assim, inexorável, assim, foi ali mais ou menos 2013, que foi quando eu realmente decidi entrar de verdade, assim. Mas foi só em 2018, o comecinho de 2018, que aí realmente eu decidi botar meu full time nisso, assim, que foi quando a gente criou a Hashdex. Mas foi uma jornada, assim, eu realmente, assim, eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, todo mundo que descobre um pouco cripto, assim, dá o tempo, assim, chega uma hora que você começa a ver cripto em tudo, assim. Eu acho que um pouco que nem a internet foi, né? Para mim, então, foi 2011, mas 2013 foi o clique mesmo. E quando que você entrou, de fato? Foi 2011, 2013? Não, eu comprei um Bitcoin em 2011, assim, eu lembro que eu cheguei a pagar, acho que menos de $1 e tal, mas foi assim, era um negócio para testar, uma coisa, assim, enfim, tava naquela ideia de exploratória, assim. Eu me lembro que eu cheguei a minerar, olha só como é que são as coisas, eu cheguei a minerar no telefone, usando o processamento do meu telefone, e pagava, realmente, assim, recompensa naquela época, uma recompensa que hoje seria um dinheirão, assim. Mas em 2013 foi quando eu decidi investir grande para o meu tamanho, vamos dizer assim, para o dinheiro que eu tinha e tal. E até tem uma história engraçada, que foi daí um pouco que surgiu, acho que o que hoje é a Hashdex, né? Que quando eu fui investir, eu tinha uma estrutura que eu investia, assim, e o meu contador gringo me ligou e falou, olha, se você investir nesse negócio aí, cara, eu vou te despedir como cliente. Eu falei, não, você não pode me despedir como cliente. Ele falou, não, posso, olha que é lei e tal, enfim, tinha uma lei lá que ele mandava e tal. E daí eu comecei a procurar quais eram as formas reguladas de você investir em cripto, né? E, na verdade, não tinha nada, assim. Então, o que hoje é o GBTC, eu fui o cliente número 3 daquele produto que na época se chamava BIT. Grayscale, não se chamava Grayscale, se chamava Genesis Trading.
E, no fundo, aquilo ali foi meio que eu tentando arrumar uma resposta de como é que eu consegui investir dentro do mundo regulado em cripto, né? Em Bitcoin era o que tinha na época só. E isso, enfim, eu tinha críticas enormes àquele produto e tal, mas era o que eu conseguia fazer. Então, a Hashdex, no fundo, foi um pouco uma resposta, assim, né, de criar uma forma que a gente achava que era melhor, uma forma líquida, uma forma realmente, assim, usando os produtos ou as formas no mercado financeiro que dessem algo, governança alta, coisa boa, então, enfim. Então, veio meio que daí. Mas 2013 foi o ano que eu resolvi realmente, assim, investir maior, né? Pro meu tamanho, né? Legal. E Alexandre, como é que foi para você? Acho que é a jornada um pouco mais tardia que a do Sampaio. Tive muito contato com a tecnologia, sou engenheiro, até filho da PUC também, como o Sampaio. E a galera da PUC já falava de criptografia, era um assunto muito da moda, assim, dentro da galera da elétrica. Então, acho que já tinha escutado falar na ideia do sonho de token, de como seria. Tinha minerado também com capacidade de mineração lá no início, de computador pessoal, assim, mas brincadeira testando HDs perdidos que poderiam também valer um dinheirão. Mas a verdade foi que depois de muito tempo, Mt. Gox, né, quando teve o hack, isso aí pra mim, a tecnologia não está pronta. A tecnologia é maravilhosa, mas a infraestrutura não funciona. Fiquei muito tempo fora, assim, vi tudo acontecendo, perdi. Cheguei a investir, assim, onde comecei a comprar um pouco mais foi na ordem de $100, assim. Mas comecei a vender em 1.000, assim, do tipo, cara, já foi, será que é muito? Não era meio cético. Mas minha carreira toda de mercado tradicional, fui de muito banco e sempre sofri um pouco aquela ideia de produtos financeiros que às vezes não eram os melhores, que era tentando maximizar o cliente, você, né, o gestor, todo mundo ganha dinheiro menos o cliente. E eu não investia nos meus produtos. Acho que muitas vezes na minha vida assim, não achava que fazia sentido. E eu acho que até muito Sampaio, assim, devo muito assim, para a Hashdex, tudo que me mostraram esse mundo do investimento regulado, dos méritos. E isso aí acendeu uma mosquinha, assim, do tipo, é possível fazer isso, é possível trazer coisa, e gestão ativa, desenvolvimento, acho que tem os peers globais, pensando em Grayscale, que o Sampaio falou, e muita coisa legal sendo construída. Mas é isso, foi um namoro longo, até mergulhar, mas faz mais ou menos uns 2 anos assim, que eu fiz a transição 100%. E eu não podia estar mais feliz, sabe? Todo mundo, mas você não está arrancando os cabelos com esse sell-off? Eu falei, não, fiquei um pouco mais de tempo nisso, já sabe que essa é a vida, isso ocorre e faz parte. E de alguma forma a gente que trabalha com regulado, a gente até gosta de ver, porque você tira o aventureiro, né? Você tira aquela galera oportunista que está só por conta do preço subindo, né? Os Doges, os Shibas e coisas do gênero. Então é isso, foi um namoro longo, mas acho que é um casamento muito longevo hoje. Que legal, legal. E aí eu queria pedir, né, um gancho, na verdade, aproveitando que vocês falaram, como que é o processo de surgimento dessa nova classe de ativo, né? E aí, Marcelo, conta um pouquinho como é que foi esse processo para a Hashdex, né? Porque, ainda mais na época, pouco se falava sobre Bitcoin, pouco se falava sobre criptomoeda e muito menos ainda se falava sobre esses ativos em estruturas tradicionais, por exemplo, como ETFs, né? Então, como que foi para você, como é que foi o processo quase que criativo, né, por trás da Hashdex para colocar esse produto de pé e para de fato entregar para o mercado de varejo um ativo diferenciado, alternativo, mas que sim entrega valor, né, nessa roupagem regulada, institucional que a gente vem falando? Então, para a gente, bom, até para mim, assim, eu tinha muito essa... eu acho que eu tive 2 visões, assim, que eu não me torna minimamente inteligente, não, assim, simplesmente eu acho que eu tive mais informação que a maioria das pessoas, assim. Mas eu acho que eu tive, baseado nessas informações, assim, 2 clarezas, assim. Uma era que eu achava que cripto era maior que Bitcoin. Eu acho que Bitcoin ele teve uma proeminência fantástica de criar essa lógica, vamos dizer assim, ou de viabilizar essa lógica de redes incentivadas, né? Que é essa ideia do software livre conseguir ter uma forma de pagar ou de remunerar quem torna ele possível, e essa remuneração também é o ingresso de entrar no show para quem quer usar a tecnologia. Então, essa mecânica que Bitcoin fazia, eu tive uma clareza relativamente cedo, assim, que isso podia resolver um monte de problemas que não tinham nada a ver com dinheiro, com reserva de valor, que era onde realmente Bitcoin vinha para tentar resolver, assim. Falava disso durante muito tempo, as pessoas me olhavam, aquela coisa e tal, que aí eu me lembro que quando saiu realmente o Ethereum, aí foi meio que aquela coisa, tá vendo? Olha só, olha isso aqui e tal. E ainda foi muita gente cética durante muito tempo, assim, até realmente o Ethereum mostrar alguma coisa e tal. Então, essa ideia de que Bitcoin que cripto era maior que Bitcoin foi uma delas. E a outra delas, que aí sim foi mais relevante, eu acho que para essa lógica do mundo regulado, foi que, assim, eu tenho eu adoro, assim, história, assim, principalmente a história
do mundo de tecnologia. Sempre me fascinou tentar ver assim, como é que essas grandes ondas aconteciam, em que momento que elas viravam, né? E quando você começa a comparar isso com a internet, com o silício, com o motor a combustão, com a eletricidade, tudo é sempre a mesma história, sempre a mesma história. Você tem um primeiro breakthrough, que é aquela coisa, enfim, surge alguma coisa que, obviamente, imediatamente é ridicularizada e você tem pouca gente que está ali olhando e que está achando aquilo máximo, mas essas pessoas são excruciadas imediatamente. Aí você passa por um momento onde você precisa de vários outros personagens, vários outros desenvolvimentos em cima daquela tecnologia, aquela descoberta inicial, até que isso vira para o mainstream e o ridículo é você não estar. E eu estudava muito isso, assim, e uma hora eu conectei esse ponto com cripto. Eu olhei e falei assim, caramba, todo mundo, alguma hora, a cripto vai chegar para todo mundo de várias formas, né? Mas cripto, talvez, se a internet, a primeira coisa que você conseguia fazer era você se comunicar, né? Era você transicionar texto de um lado para o outro, né? E isso matava a ideia de dar carta escrita à mão, vamos dizer assim, ou criar uma alternativa. Cripto, a primeira coisa que você pode fazer com cripto era investir, né? Era a primeira ação, e para muita gente ainda é a primeira ação. Então, eu ganhei uma outra clareza que eu ganhei, eu falei assim, cara, realmente o mundo inteiro, em algum momento, vai investir nesse negócio. Né? E se a gente está falando de investimento, a gente está falando do mercado financeiro, assim. Só que eu não acreditava, e ainda não acredito, acho que essa coisa ainda chega, se desenvolve, chega até lá, que o mercado iria adotar da forma, no formato que cripto era. Quer dizer, você ia precisar de muito desenvolvimento, muita coisa acontecer, muita coisa melhorar para que realmente isso virasse alguma coisa acessível, democrática, que todo mundo pudesse usar de um jeito fácil, inteligível. E então, assim, na verdade, a backstory desse negócio, o que aconteceu foi justamente a gente tentando resolver um problema para nós próprios, que é a história, eu acho, de muito empreendedor, que foi basicamente falando o seguinte, como é que a gente consegue criar, no fundo, uma forma de você investir no mercado como um todo, um índice, no fundo, assim, a ideia de um Ibovespa para cripto, né? Para você estar, com certeza, investido nos melhores projetos ao longo do tempo, e você, com certeza, não está investido nos piores projetos ao longo do tempo. Então, como é que a gente consegue fazer isso e tornando isso de um jeito que o meu contador não vai querer me despedir, né? De um jeito que, assim, que a gente consiga investir através do meu banco, através da minha corretora, do jeito tão fácil quanto eu consigo comprar hoje uma ação da Petrobras ou investir num fundo pela XP, pelo BTG, pela Genial, enfim, por qualquer plataforma. Então, esse era o problema que a gente se colocou para resolver. Acabava que eu entendia bastante desse assunto, porque eu tinha sido cliente, eu acho, das poucas e primeiras soluções que pintaram pelo mundo. Então, eu falei da Grayscale do GBTC, né? Eu fui cliente número 3, assim, a XBT Provider na Europa, fui um dos primeiros clientes. O que surgia pelo mundo, eu ia e investia porque eu estava procurando por isso. E eu era muito crítico, eu realmente achava tudo isso muito, muito ruim como forma de investimento e tal. Então, de novo, a Hashdex foi um pouco essa lógica da gente consertar isso e propor uma forma que fosse realmente justa, assim, cobrando FIIs corretos para os clientes, assim, com governança alta, disponibilidade, liquidez total. Então, essa foi meio que a história da gente fazer a Hashdex. Legal. E como é que foi para a QR? Acho que a QR tem uma jornada um pouco diferente, né? Alguns pivôs, algumas ideias. Começou como investimento não regulado. Não existia um arcabouço regulatório muito claro no Brasil que permitiria, mas no momento que a instrução CVM surgiu, que permitiu, a gente ficou claro, assim, a ideia de fazer ou fundo regulado ou ETFs, sem dúvida dá essa ideia da clareza regulatória, né? A gente pensa em hardware wallet, acha mais seguro, mas não pensa em sucessão, não pensa em acidente, não pensa em violência urbana. E essa ideia de ser possível criar produtos ao preço correto, produtos eficientes, e toda a indústria de ETF mundial, né? Que o Brasil ainda é muito pequeno. ETF ainda não vingou no Brasil. Eu acho que os ETFs de cripto ainda angariam muito mais... Tem pouca liquidez, né? A grande maioria. Eu acho que a liquidez de cripto, eu acho que ela é muito maior do que aparenta, porque é um mercado muito automatizado, muito de quant, né? Muito de arbitragem. Então, se o preço desloca, você tem muito market maker que vai pegar na tela. E o ativo é muito bom. Então, eu acho que tem um pouco esse lado, que apesar de não ter ali o lote na pedra, mas se você... O robôzinho está lá. Isso, ele aparece. Mas a ideia, eu acho que com o amadurecimento do mercado, ficou muito claro que existe sim outras coisas para se fazer. Como o Sampaio falou, não é só especular. A gente hoje está vendo um ecossistema florescendo muito, né? A parte de gestão ativa, é possível escolher vencedores. Olha o que aconteceu com o Luna Terra, sabe? Se ela pega o Nick Carter aí, quanto ficou avisando para o mercado. E é aquilo, a quantidade de influencer, a quantidade de gente mandando botar toda a poupança com 20% ao ano. Sim. Não lembro aí de Friedman aí, coisa do gênero. Mas eu acho que a QR como asset, ela vem muito assim para tentar explorar
a regulação brasileira é amigável a cripto e trazendo produtos novos. Eu acho que a parte de fundo passivo é algo que precisa ter mais, é produto acessível para o investidor e que não é hashtags concorrendo com QR, não é isso. É falando assim, é cripto contra o não cripto. Tem muita coisa para ser feita. Mas ainda assim, eu acho que quando a gente começa a trazer produto de crédito, que mostra que seu Bitcoin pode servir, por exemplo, para uma garantia de financiamento e que você pode pegar crédito mais barato sem vender seu Bitcoin como garantia, você começa todo o mercado de staking, né, tudo que está acontecendo, eu acho que ainda está começando, é a pontinha do iceberg, tem muita coisa vindo. Então, a Asset na QR, ela está como para explorar a sinergia, né, entre as investidas do grupo, as empresas que a gente desenvolve, mas também, eu acho que a tokenizadora, acho que é algo incrível, acho que é a token economia, né, tudo vai ser tokenizado. Isso aí, acho que ninguém mais pergunta se é verdade, se vai mesmo ou não, é quando. E eu acho que a tendência é que seja mais rápido. Então, eu acho a ideia do Venture Builder, né, de estar participando, eu acho que é um pouco do DNA da QR, de trazer produtos corretos para o investidor brasileiro, talvez em expansão internacional nos próximos anos. Mas, realmente, a função social de dar acesso ao investidor brasileiro, isso é incrível. Deixa eu aproveitar o gancho e fazer uma pergunta para vocês. Vocês encontraram uma forma de investir no mundo novo, né? O mundo de cripto, o mundo Web3. E a gente sabe de todas as questões de usabilidade para investir em Web3, né? Você comentou algumas. A questão de a segurança de ter um código que você vai ter que colocar em algum lugar, ou de você ter uma cold wallet, ou que você lida com Ledger. As pessoas ainda não se sentem tão seguras, são vários aplicativos, várias senhas. E vocês encontraram uma forma de levar esse mundo de Web3 que tem alguma complexidade de usabilidade para o mundo de quem está investindo em empresas que são da Web2, digamos assim, empresas que estão ali liderando, né, o mundo do asset flow tradicional. Como é que vocês veem, e com certeza foi muito assertivo, o sucesso da empresa de vocês é ter encaixado a usabilidade para todos esses investidores. O que vocês veem nos próximos 10 anos, visto que a usabilidade se torna um pouco mais invisível do que é hoje, e aí, naturalmente, a adoção ao universo cripto vai se tornar mais do que em só investir, né? Como é que vocês veem isso na empresa de vocês? Deixa eu jump in nessa aí primeiro. Eu acho que quando você vê grandes fundos de venture capital, vamos falar de um Sequoia, Andreessen Horowitz, o pessoal jogando muito dinheiro nisso, é porque, sem dúvida, essa é o fronte de inovação mundial. Sim. Eu acho que existe poucas dúvidas que é aí que tudo está acontecendo. A ideia do mind drain, né? O PhD em Harvard, matemática, esse cara pode fazer qualquer coisa no mundo e esse cara escolhe trabalhar em cripto. Tem um viés libertário, ao invés de fazer um novo. Mas eu acho que a experiência do usuário ainda é muito, muito ruim. Se as fintechs foram a revolução de UI UX, experiência do usuário, tratamento do cliente, vamos pensar em Nubank, eu acredito muito que a próxima revolução, esse mundo de Web3 é isso, é a primeira mudança de back-end de fato. A gente vê uma infraestrutura tecnológica superior sendo construída, só que ainda é uma coisa voltada para os nerds, para o técnico. Gente, eu já perdi senha de MetaMask. Sabe, aquela achando que porque fui reinstalar o aplicativo, sumiu. Cadê? Aconteceu. A ideia de cripto é isso, a tecnologia não te pega pela mão, ela é maravilhosa, só que ela não perdoa falha. Já mandei Bitcoin para carteira de Ethereum, coisa do gênero, e sabe, uau, se isso acontece para mim, imagina para o investidor médio. Então, eu acho que os próximos anos cripto cada vez mais ser back-end. E assim como a gente está falando aqui, por exemplo, às vezes está rolando um protocolo VoIP, está rodando uma tecnologia, não interessa para o investidor. Cripto vai ser cada vez mais back-end, você não vai nem saber o que está acontecendo. Mas, por outro lado, à luz de tudo que está acontecendo de problemas de fraude de projetos, fundos quebrando, incentivos errados, economia, pessoas gananciosas que fazem muito mal para o ecossistema, eu acho que a regulação ainda vem muito. Acho que o martelo regulatório é o nome do jogo nos próximos 18 meses. Não é possível com um projeto como Celsius, aí, com 1 milhão de clientes impactados, Babel, outros aí que estão... Aí, você vê no jornal hoje, notícia, mais projeto pegando dinheiro para dar 20% ao ano de incentivo. Sabe, parece um tapa na cara. Se você hoje tem alguma oferta e alguém está te garantindo 20% de rendimento em dólar ao ano, você pode saber que, cara, sai fora, porque até agora não encontraram uma maneira sustentável de fazer esse negócio, né? Então, a gente vê as pessoas projetando muita coisa, mas garantir é outra coisa, né? Não dá para garantir. Exato. Não existe almoço grátis. Tem que bater essa tecla para sempre. Mas sim, eu acho que a infraestrutura tecnológica é maravilhosa. E assim como, sabe, o VHS foi substituído pelo DVD e veio a conveniência do streaming, e isso dominou, eu acho que cripto está chegando e está vindo mais rápido do que a gente acredita. 2014, quando o Sampaio falou, até mais tarde um pouco, você vendia muito sonho, você não tinha uso de caso de
oportunidades, né? Hoje em dia, você tem várias aplicações descentralizadas, você pode falar de um Brave, Filecoin, você tem vários usos de caso de fato de economia de token, onde você pode monetizar, você desintermedia. E o efeito rede é poderoso. Muito, muito. Então, acho que é por aí. De novo, dificilmente essa galera do Big Money aí de VC, esse Anderson Horowitz, está errado. E a revolução, para mim, é essa. É a revolução de back-end e vamos incorporar essa experiência de usuário de fintech agora também nas aplicações de cripto. Porque hoje em dia, vai jogar Axie Infinity, trocar 5 projetos, não sei o que, 5 tokens. Sim. É muito difícil. Então, acho que é isso. O nome é a experiência do usuário com back-end em cripto. O que você acha, Marcelo? Não, eu concordo muito com isso, assim, essa coisa toda vai evoluir muito, gente, assim, o que a gente vê hoje, a gente está na idade da pedra, assim, do mundo cripto, assim, mas é exatamente onde, assim, uma série das fundações vão ser feitas, assim. Quando vocês falaram de como é que a gente faz segurança de cripto, né, assim, o fato da gente ter basicamente trazidos para cá, assim, isso, sinceramente, eu acho que até para quem entende muito em cripto, assim, quem é muito versado em cripto, quem entende a tecnologia, entende o detalhe, assim, é um tech savvy nesse negócio, até esse cara não devia fazer custódia própria, a não ser que ele esteja se protegendo de um cenário apocalíptico, assim, que eu acho que, né, assim, faz sentido quando você vem numa situação de guerra. Eu acho que na Ucrânia, assim, cripto, né, todo mundo fala que Bitcoin não é moeda, né, mas até tem uma guerra, né, assim, Bitcoin serviu como moeda beça lá na Ucrânia, enfim, um monte de gente. Então, eu acho que para cenários como esse, assim, você ter essa história própria, isso faz um sentido a nada. Ou então, se você vai usar cripto, não tem dúvida. Se você vai fazer um staking, você vai pegar e usar a sua própria cripto, eu acho que você tem que fazer essa custódia própria, assim. Uma diferenciação que a gente faz muito, assim, é o mundo do investimento, assim. É que, assim, se você vai investir, do mesmo jeito que você não compra ouro físico e bota na sua casa, ou você não bota, né, dinheiro no colchão, assim, você não devia fazer custódia de cripto, porque realmente você tem uma série de coisas, não é uma nem duas, assim, mas assim, você basicamente você tá se colocando em risco de várias formas, e não pelo medo, mas o que eu digo assim, isso é um serviço que profissionalmente feito hoje, assim, tem ainda valor. E que, conforme o Lu falou, essa coisa vai mudar muito, vai evoluir muito e não terá esse valor todo no futuro. Mas é verdade que hoje sim. Então, meu ponto é assim, hoje empresas como nós aqui, o que a gente faz, e no fundo acho que a gente vai fazer para sempre, assim, é meio que empacotar, vamos dizer assim, essa solução como um todo, que passa por segurança, mas passa por investimento, por rebalanceamento, por, enfim, uma série de ações, né? Assim, e basicamente colocar isso num produto muito simples, tão simples quanto qualquer outro ativo no mercado financeiro você investir. Mas agora, a forma como é feito hoje não é a forma do futuro, saibam disso. Assim, eu tenho uma apresentação que eu fiz outro dia para a Ethereum Foundation, que foi justamente isso. O nome da apresentação é A Morte do ETF de Cripto. Assim. O ETF de cripto vai morrer. Só que o grande ponto, o que justifica hoje, empresas como nós, assim, a gente usar essa forma, é que literalmente, assim, essa morte, ela deve se dar ao longo do tempo. Não sei, 5, 10, 15, 20 anos, é difícil prever quanto. Mas nesse meio tempo, eu acho que players como a gente, assim, preenchem ou tem um papel fundamental, né, no sentido de tornar cripto acessível como investimento para basicamente todo mundo, né? E isso fazendo de um jeito, né, assim, que de novo, você não vai perder sua cripto, que você não vai, basicamente, assim, tá cometendo nenhuma ilegalidade. Muito menos traumas do que o modo Web3 tradicional, né? Porque pois assim, se meus pais estiverem no modo Web3, a chance de confusão é grande, né? Natural. Não, e por bom motivo, porque é complexo, assim, é o mundo digital, quer dizer, assim, a criminalidade digital, né, assim, ela é muito maior do que a criminalidade das ruas, no ponto de vista, assim, pelo menos de furto, né, de roubo, né? Enfim, então essa coisa toda, assim, ainda é um problema. Não vai ser no futuro, volto a dizer assim, mas hoje ainda é uma questão. Enfim, e aí eu acho que quem está investindo em cripto não está, enfim, tinha que tentar tirar, vamos dizer assim, qualquer, vamos dizer assim, dúvida ou questão operacional da mesa e simplesmente decidir se ele quer ter exposição àquela classe de ativo, àquele ativo em si ou não. Enfim, eu realmente acho que assim, essa coisa passa, mas por enquanto ainda é fundamental. Eu acho que tem players que ofereçam isso, assim, alternativas profissionais para que o investidor consiga fazer isso de um jeito tranquilo.
Boa. Não, eu acho que vale a pena ter um comentário, né? Essa ideia da ponte, né, de você ser um intermediário no mundo de desintermediação, para a galera mais purista, você está cometendo uma heresia, né? Eu já escutei desses maximalistas, e respeito, tá, maximalista, mas é aquilo, eles acham que a galera que não tem acesso à tecnologia, que não entende, deveria morrer, é quase se fosse um darwinismo digital. Que nada pode ser descentralizado e, na verdade... Isso, não, se você não entende a economia disso, não entende o valor, você não pode participar. Então, quando a gente oferece acesso ao sua avó para participar disso, manter, então de alguma forma você está freando uma revolução, essa ideia da mudança mudança social mesmo. Anarquia, disrupção total e revolução a mudança total, de dinheiro, né? Eu diria, a sociedade era meio sem mudança de classe, né? Hoje em dia os nerds aí ganharam muito dinheiro, muito poder, né? Olha o preço de uns punks, de uns apes. Sem dúvida não é a galera que compra arte tradicional que está... Agora, talvez até os artistas. Mas eu acho que uma curiosidade é quando a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, no mercado de DeFi. A gente, cara, eu gosto muito dos lemas, né? Das premissas por trás de cripto. A ideia de um protocolo não permissionado é fantástico. A ideia de todo mundo pode participar, agnóstico, né? A gente não faz ideia. Só que depois a gente está falando de guerra na Rússia, a gente está falando de sanções, está falando de problemas entre países. A gente precisa fazer Know Your Client, a gente precisa saber se não está financiando o terrorismo. Um protocolo desse não vai ser mainstream se jogar assim. Então estava até naquela conferência que rolou em Palm Beach agora em maio, permissionless. Foi engraçado, permissionless, sem permissão, e só se falava de DeFi permissionado. Porque a indústria está se dando conta que é assim que vai crescer. Sim. Se você quer substituir de verdade o serviço financeiro, ter adoção em massa, vai ter que ser assim. Você tem que ter confiança, né? Você tem que gerar confiança. E quando você tem um negócio que é uma grande revolução sem regras, você vai acabar atraindo gente que vai quebrar a confiança. Né? Exato. Não, e honestamente, esses agentes recentes aí que aconteceram é muito ruim para o ecossistema, né? A gente tem que explicar. Mas a tecnologia sobreviveu muito bem, passou por um mega filtro. Cara, Terra foi um colapso de dezenas de bilhões de dólares, um default. Se isso fosse um default soberano, se isso fosse uma empresa quebrando, os efeitos de contágio seriam muito maior. A gente sabe aquele efeito dominó, quando a gente vê... A gente estava falando aqui um pouco mais cedo, né? A pescado de dinamite, né? Os peixes começam a aparecer boiando. E não, a gente tem talvez aí Three Arrows com problema, um fundo grande, outros, mas a tecnologia está funcionando muito bem e está passando por filtros, por testes, são muito importantes. Eu acho que talvez para audiências, talvez seja a maior mensagem aqui. Gente, não olha só para preço, tem que separar de token, valor de token e a infraestrutura tecnológica. Nunca vi nesse setor tanta coisa legal sendo construída. Tá florescendo. Muito legal. E, na verdade, você acabou de puxar o meu gancho para a minha segunda pergunta, que eu ia provocar essa discussão com vocês. Né? Eu já imagino a resposta, mas, de novo, acho que para a nossa audiência, essa discussão vai ser muito saudável. Qual que é a ideia, qual que é a visão de vocês da diferença, e não vou me limitar ao Bitcoin, mas a classe inteira de criptoativos e o diferencial entre valor e preço, né? Porque hoje, como a gente está no bear market, muito se fala sobre será que ainda dá tempo, será que ainda é bom comprar Bitcoin, será que ele não vai derreter? Mas isso, novamente, é muito simplista de quem está olhando ali o short term, né, e não fazendo zoom out do mapa e nem do comportamento do Bitcoin nos últimos anos. Isso a gente só está falando de um ativo, sem considerar os de infraestrutura, de gaming, de DeFi, etc., e tudo que vem acontecendo no mundo. Como que vocês enxergam, né? E assim, o que vocês têm para ajudar também, né, a nossa audiência, para as pessoas que estão mais assim, receosas, né, em questão de longo termo? Você quer jump nessa aí, Sampaio? Posso, cara? Posso? Por favor. É curioso, porque assim, eu acho, não hoje, assim, mas, por exemplo, Bitcoin é $70 mil, eu acho extremamente barato, assim, muito barato. E barato, obviamente, se Bitcoin realmente vira uma reserva de valor viável do ponto de vista global, assim. Então, assim, e o que você tem bons elementos para acreditar, né? Assim, porque a tecnologia melhora a cada hora. Então, quando você vai tecnicamente em estudo o que é uma reserva de valor, assim, você vê que Bitcoin, ou cripto quanto forma Bitcoin quanto melhor candidato, assim, ele é superior basicamente em todas elas e bastante, assim. Então você tem coisas como essa, mas assim, é o que você falou, preço e valor não necessariamente andam juntos, né? Principalmente, né, no mercado novo, que eu acho que as pessoas não param para pensar muito nisso, mas assim, valuation é uma questão de consenso, né? Uma pergunta que eu sempre fazia, assim, eu sempre faço, assim, eu falo o seguinte, poxa, será que opção não tinha preço antes de Black and Scholes? Claro que tinha preço, né? Mas geralmente vem da academia, você tem, né,
basicamente estudiosos que começam a falar assim, não, olha só, mas isso aqui tem uma lógica aqui, tem uma lógica ali, e você começa a propor isso, e aí outras pessoas entendem isso, e isso começa a se alastrar e vira um consenso. DCF é um consenso, ninguém nasceu sabendo DCF, ou assumindo que equities assim, era a forma de você basicamente contar fluxo de caixa, trazer valor presente e que isso tinha um valor. Então, assim, isso tudo é uma questão de consenso. E cripto não tem esse consenso ainda. Então, hoje você tem uma série de propostas, né, de valorização, de valuation para cripto, e você não tem nenhuma que pegou, de novo, assim, vão ser diferentes de acordo com consensos diferentes, para criptos diferentes, para problemas diferentes, mas você não tem nenhuma que basicamente pegou e falou assim, não, tá certo, olha só, o mercado entende que essa rede ou essa blockchain vale tanto se você perceber isso, aquilo. Você tem uma série de indicativos, aquela coisa. Então, meu ponto hoje, a melhor coisa que a gente consegue fazer para tentar pensar barato ou caro, tá? É basicamente você comparar top-down com o que existe, né? Então, assim, quando você está pensando em Bitcoin, no caso, como reserva de valor, não como moeda, que isso ainda não, pelo menos não chegou lá, quer dizer assim, quem sabe um dia, mas hoje não chegou nesse caminho, quando você vai comparar com ouro, você vai comparar com real estate, você vai comparar com arte, você vai comparar com outras reservas de valores que você conhece, né? E quando você compara, né? E de novo, estamos falando só do Bitcoin quanto reserva de valor e comparado a essas classes de ativos quanto reserva de valor. Mas quando você compara isso com tudo que existe, qualquer valor, né, que Bitcoin capturar por ser uma tecnologia nova, por ser uma reserva de valor superior tecnicamente, é muito maior do que ele é hoje, né? Então, se você comparar simplesmente se ele equivaler ao ouro, né? Assim, estamos falando de Bitcoin mais ou menos uns 600, 700 mil dólares, né? Isso só o ouro, mas o ouro é uma reserva de valor, tudo bem que é muito conhecido, mas como eu falei, tem várias outras. Quando você coloca, né, dólar, não como moeda, mas como reserva de valor, quando você começa a juntar isso, você está falando de centenas de trilhões de dólares, né? Bitcoin até outro dia não tinha $1 trilhão. Então, assim, e voltou a não ter, né? Então, o meu ponto, basicamente, é o seguinte, a gente não sabe ainda avaliar esses ativos, né? Mas quando você compara com o que existe, ele já dá uma dica que ele pode ser muito maior que existe. Mas só que o mais legal dessa história toda, só para trabalhar a imaginação de quem está pensando em investir nisso ou não, é que num cenário em que isso realmente funciona, e tecnologia, de novo, ela encontra caminho de valor, né? Que se não for Bitcoin é outra coisa, enfim, que vai resolver isso, mas a forma está ali. Ela geralmente ela incute um nível de produtividade tremendo na história. Eu sempre gosto de dar como exemplo assim, a carta escrita à mão frente ao e-mail. Quer dizer, né, se você estiver olhando o mercado de carta escrita à mão, de mensageria, então quantas cartas eram escritas antes de surgir o e-mail, aquela coisa, então, peraí, então eu vou capturar um pedaço. Peraí, cara, você vai mandar mais e-mail agora que esse negócio é eletrônico ou você vai mandar o mesmo número de cartas? Então, assim, traz uma produtividade tremenda, né? Então, meu ponto será que se Bitcoin realmente for adotado cada vez mais como uma reserva de valor global, será que mais gente vai se atentar e usar Bitcoin como reserva de valor ou vai ser o mesmo número que é hoje? Assim, quantas pessoas hoje têm ouro? Quantas pessoas usam reserva de valor assim, ativamente numa carteira, num portfólio balanceado? Então, assim, esse é o tipo de coisa que realmente leva, e eu estou dando, obviamente, o Bitcoin como exemplo, que é a maior cripto, é a que o pessoal tem na cabeça, mas eu podia falar disso para, enfim, Ethereum em relação ao web, eu podia falar DeFi em relação ao sistema financeiro, eu podia falar, enfim, tantas outras coisas, mas a verdade é que hoje, quando você vai no top-down, a margem de segurança ela é tremenda, mas assumindo que a gente não sabe quais são as redes, quais são os vencedores dessa coisa lá na frente, mas é muito fácil de você ver que DeFi realmente transforma o mundo das finanças, que né, o Ethereum, o Smart Contracts transforma o mundo, né, da Web 2, Bitcoin transforma o mundo de reserva de valor, quiçá o mundo de moeda lá na frente. Então, assim, você tem essas coisas. Então, o que eu sempre coloco o top-down já justifica você ter um pouco disso no seu portfólio. Agora, quanto é que isso vai valer? A gente vai ter que deixar essa história se desenrolar e realmente assim, a gente ganhar consenso como sociedade, como comunidade de investimento, de quanto é que valem as coisas. Não, acho que minha contribuição vai muito na linha do que o Sampaio está falando. Lembra, gente, os protocolos não são iguais entre si e a jornada de aprendizado de cripto das pessoas é muito mais ou menos parecida. Primeiro conhece o Bitcoin, aí acha a tecnologia legal, mas Bitcoin não tem valor, aí começa a ver tudo que está acontecendo no resto.
O resto é muito mais sedutor, né? A gente está falando de dinheiro de venture capital, está falando dessa forma de criar unicórnios que a gente viveu nos últimos 10 anos. Mas a verdade é que quando você mergulha nisso, muitas vezes você vê, cara, talvez a tecnologia não esteja tão madura, talvez as coisas não estejam prontas. Olha os hacks, olha os problemas. Todo dia tem uma fraude de 100 milhões de dólares. Todo dia a gente tem visto aí o Sam lá da FTX salvando a lavoura de novo, nosso cavaleiro da armadura brilhante, que é o lender de last resort privado, né? Cara, BlockFi com problema. A gente vê. Então, aí você começa a dar mais valor pro Bitcoin. Aquela rede conservadora, aquela rede lenta, que demora para implementar. E é a verdadeira DAO, né? Que a galera ninguém hackeia, né? Não dá, olha o tamanho da rede. Mas eu realmente acho que para o investidor médio, o que o Sampaio falou faz muito sentido. Vale mais ter um pouco do que não ter. Ainda mais para o brasileiro, gente. Há quantos anos aqui a gente tem uma crise de confiança, uma crise cambial? Olha aí, o real já perdeu o quê? 85% do valor de compra desde o início do plano real. Inflação transitória, é o que os policymakers globais gostam de falar. Cadê isso? 8% juros real negativo, que é de 7% no mundo inteiro. E cripto, por exemplo, falar de Bitcoin especificamente, tem aí a política monetária definida e imutável. Mas Bitcoin é volátil sim, gente. Tem um pouco menos, mas faz sentido ter, é descorrelacionado. Você consegue mostrar que pequenas adições de cripto em portfólios geram ganhos, né, de risco-retorno, melhora o perfil da sua carteira. E, sim, para aqueles países que passaram por problema, fala para os países africanos, fala para a Argentina, fala a própria Ucrânia. Quando a sua moeda vira pó, quando você perde a confiança, cripto vira ouro, vira uma forma de você manter sua subsistência. Então, realmente acredito muito. E para o brasileiro deveria ser muito fácil. Se o europeu, que está acostumado com a moeda estável há uma centena de anos, isso estava sendo verdadeiro, como diversificação, para a gente aqui, olha o ciclo eleitoral que a gente vai passar, olha as questões absurdas acontecendo do lado fiscal. Então, realmente, eu acredito muito que essa percepção de que cripto é uma classe de ativos, não dá mais sob disputa e que cada vez mais vai vir a adoção. A gente tem expectativa para o ano que vem de regulação melhor brasileira, não só esse projeto de lei que está passando, mas regulação que permita que os fundos, outros agentes, outros institucionais atuem com mais tranquilidade. Eu acho que o arcabouço regulatório mundial vai melhorar muito depois desses problemas. Então, sim, eu acho que cada vez mais o grande público vai estar acessando cripto e vai estar operando nesse mercado de forma muito mais ampla do que a gente imagina hoje. Eu vi uma newsletter hoje, tinha um gráfico mostrando as 5 maiores empresas do Brasil em maio de 2011, ou seja, 10 anos atrás. Elas são as mesmas de hoje, né? E quando você pega esse gráfico e olha, por exemplo, as 5 maiores da S&P, mudou absurdamente. Então, o brasileiro ele acabou não pegando a alavancagem desse boom de novas empresas digitais na veia, né? Talvez um venture capitalist, alguém super privilegiado, mas a maioria das pessoas não consegue pegar uma guinada que, na verdade, o cripto deu para muita gente um dinheiro que a pessoa não esperava em termos de retorno para quem investiu lá no começo, né? E aí quem olha e fala, putz, eu não investi lá no começo, agora eu perdi, talvez possa perder algo novamente, né? Eu já achei que eu tivesse atrasado. Hoje em dia eu não tenho a menor dúvida que eu não estou. Eu acho que o impacto de preço hoje, se olha o spread aí do GBTC, eu acho que está acontecendo. Está muito claro que tem uns movimentos de venda forçados, alavancagem, que alguns agentes aí erraram, e eu acho que está em promoção, na minha cabeça, olhando para médio prazo. Mas quando a gente pensa ainda nos méritos de cripto, uma infraestrutura tecnológica superior, que vai permear tudo, que você pode escolher onde você vai investir. Você pode comprar o TCP/IP dessa geração, você pode estar comprando infraestrutura de DeFi, você pode estar comprando infraestrutura de contrato inteligente, que, poxa, isso aí vai... E a ideia da confiança, da desintermediação. Eu não te conheço, eu confio em você, só pela matemática, cara. Isso é muito bonito, isso nunca aconteceu. A gente vive hoje uma revolução monetária, essa ideia dos estados estarem abrindo mão do monopólio da moeda de alguma forma, não é talvez nem tão voluntária, né? Pensa na China tentando proibir o Bitcoin, mineração, etc., não consegue. E uma revolução tecnológica. Eu acho que as pessoas pensam muito no preço do token, mas não estão prestando muita atenção. A gente estava falando das conferências, né, que estão rolando pelo mundo. Quando você vê os prestadores de serviço, a quantidade de gente boa, a quantidade de empresas, sabe, do ecossistema funcionando, e não são os gestores, não são nem só os projetos, o ecossistema está florescendo e é o fronte de inovação mundial e vai continuar sendo pelos próximos anos. E voltando um pouquinho agora para o Brasil, né, e como vocês são as principais gestoras hoje de criptomoedas no Brasil, com os projetos mais fortes, né, e enfim, como que vocês enxergam os desafios
que vocês passaram até hoje também, que vocês enxergam, que vocês ainda têm, né, mesmo com esse momentum mais positivo no Brasil, com um regulador mais favorável, mais friendly para o assunto, com diversas agendas sobre o blockchain, mas quais foram os principais desafios que gestoras, né, como a Hashdex, como a QR Capital, passaram, né, tanto do ponto de vista institucional, né, nesse contato, seja com clientes que podem ser bancos, assets, family office, high net worth individuals, como com o varejo, né? Como que vocês enxergam que isso já mudou dos últimos 2 anos para cá, mas que desafios vocês ainda enxergam para frente? Eu vou começar com essa. Acho que o principal desafio em todo o perfil de investidor que você comentou, do menos técnico ao mais técnico, ainda é a educação. O conhecimento de tecnologia ainda é muito baixo. Eu acho que quando a gente pensa até, sabe, como uma XP dominou o mercado de distribuição no Brasil, outras coisas, foi através de educação. E eu acho que esse tem sido uma grande bandeira nossa, de produzir conteúdo de qualidade. Eu acho que tem muito influencer aí que, sabe, que está no hype. Quanta gente mandou comprar Shiba, quanta gente mandou comprar Dodge, quanta gente mandou estar em Celsius, quanta gente mandou estar em Luna. Então, eu percebo que muita gente fica muito machucada pelos agentes maliciosos, aquela galera não técnica, e é o fato de não ser regulado, né? Uma pessoa dessa não poderia estar dando recomendação de investimento em ações, mas ela pode ir em cripto. No fundo, eu acho igual. O impacto social das pessoas que perderam tudo porque confiaram numa pessoa dando recomendação de investimento foi alto. Então, eu realmente acho que esse desafio da regulação é necessário para trazer o mercado para fora dessa zona cinzenta, conseguir de fato separar o agente bom, o técnico, o profissional disso, do aventureiro, daquela pessoa do esquema de pirâmide. A gente paga um custo muito alto desses agentes maliciosos, dos faróis do Bitcoin, chamam lá Cabo Frio de Nova Egito até hoje, né? E eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente paga um preço grande, mesmo fazendo... Cara, os produtos que a gente tem no Brasil hoje são os melhores produtos de cripto do mundo. Os Estados Unidos não tem ETF de cash, com a custódia e qualidade que a gente tem. Achar que aquele produto de futuros que tem lá é melhor... Carrego. Né? É terrível, é terrível. Então, eu acho que é isso. É educação. É educação tanto financeira quanto educação de tecnologia. Eu acho que esse vai continuar sendo a principal bandeira nos próximos anos. Legal. E para a Hashdex, Marcelo? Olha, para trás, eu acho que foi aquela coisa da gente realmente conseguir contar para as pessoas, explicar para elas, e principalmente para os grandes bancos, para as gestoras, para o mercado financeiro tradicional, que isso tinha mérito de portfólio, isso tinha que... O pessoal tinha que estar de olho nisso, porque assim, isso ia chegar para todo mundo de um jeito ou de outro, né? Assim, e obviamente tinha uma vantagem enorme, não só do prêmio financeiro, mas de se envolver antes, né? Porque você tem essa questão realmente de você entender como funciona para você poder pensar o mundo para frente, né? Eu vejo isso muito que o mercado financeiro, até acho que na última revolução que todo mundo vivenciou, assim, o mercado vivenciou, que foi antes de cripto, foi realmente a internet, né? O mercado ele demorou, né, assim, até realmente ganhar ou entender que isso era importante, e também quando entrou assim, de um jeito assim, que qualquer coisa que tinha internet no meio, isso tinha valor, e até que explodiu aquele negócio, e aí realmente o pessoal começou a fazer o trabalho, entender o que é separar o joio do trigo, e aí realmente passou-se aí 20, 30 anos, a gente tem a internet que a gente conhece hoje. Cripto vai ser muito mais rápido que isso, né? Então, para a gente lá atrás, a gente tinha essa dificuldade de chamar a atenção do pessoal, mas falar uma língua que eles entendessem, né? Acho que a gente fez grande parte do sucesso foi ter feito isso continuamente, um monte de vezes, e voltar, enfim, e a título até de ser, muitas vezes, lá no passado, ser considerado um cara chato da história. Falou assim, pô, já vem eles de novo contando essa história e tal. Pô, isso não me interessa, não é nada, isso é uma besteira. Mas, por outro lado, o mercado tem isso, né? Quando a coisa também vira, o mercado falou, não, peraí, esse negócio de verdade, então aí todo mundo começou a ficar animado. Hoje, para a gente, bom, eu concordo que, assim, a boa parte, eu acho que dos desenvolvimentos de curto prazo, assim, ou da possibilidade, da viabilidade de cripto chegar no mainstream, de fato, assim, vai passar por questões regulatórias, né? Assim, não pelo fomento, mas muito mais pelo que pode, assim, o que uma regulação ruim pode criar ou pode atrasar, né? Assim, se tem uma coisa que a história mostra pra gente, que tecnologia sempre ganha, né? Mas que, basicamente, assim, realmente políticas públicas ruins, né? Assim, mercados monopolistas e tal, assim, muitas vezes podem atrasar muito a inovação de chegar.
né? Então, eu acho que isso, mais do que a regulação pode fazer para ajudar, eu acho que a gente tem que estar muito mais atento do que ela não deveria fazer para realmente atrapalhar. Isso que claramente é um progresso, assim, de novo, assim. Isso é um avanço tecnológico tremendo que cria um mundo que não é possível hoje sem esse desenvolvimento tecnológico que pintou aí. No nosso caso da Hashdex em particular, assim, a gente tem ainda também a lógica da gente estar tentando levar essa ideia, né, de investimento de qualidade para outros mercados, outras jurisdições, né? Então, a gente tem esse desejo, sempre teve, a gente nasceu com esse desejo de tentar realmente ser esse player que conseguia gerar esse tipo de impacto, né, vamos dizer assim, globalmente, né? E a gente continua nesse nosso caminho, assim, jamais Brasil, a gente vai continuar aumentando nosso footprint aqui, a gente nunca vai largar o Brasil, nunca vai diminuir o Brasil, mas a gente realmente tem essa ideia de levar né, investimento de qualidade e principalmente diversificado, né, que é uma coisa que o mercado ele ficou muito, acho que focado durante muito tempo numa ideia só de acesso, né? Então falava-se de Bitcoin, enfim, basicamente, né? Assim, talvez depois um pouco de Ethereum, mas a gente entende que é muito mais poderoso hoje dentro das incertezas que o mercado traz, assim, você basicamente comprar o mercado como um todo, ou então se você tem um setor que um investidor ou outro assim tenha clareza ou ter uma opinião mais profunda, é melhor comprar o setor do que basicamente tentar investir num determinado protocolo ou outro, porque a incerteza é enorme. Então, assim, é muito fácil você ver que o Web3, os smart contracts vão revolucionar, assim, basicamente eu acho que todas as indústrias, assim, é muito mais difícil você tentar acertar se é Solana, né? Assim, não é Solana, é Cardano. Não, mas na verdade é Polkadot. Na verdade, não, mas Ethereum é o dominante. Essa coisa, assim, de novo, assim, não é nem que não vai dar para fazer, mas é um trabalho full-time com um outro tipo de ferramental. Assim, a maioria dos investidores não devia estar olhando isso. Muitas vezes nem os profissionais deveriam estar ou ver acertando tanto nisso, porque é difícil mesmo, assim, é um nível de incerteza tremendo. Então essa lógica para a gente quer levar essa toada de investimento de qualidade, de tese, enfim, para o mundo. E então a gente tem esse desafio de conseguir fazer um processo parecido, ou uma linha, né, de atuação que a gente fez no Brasil em outros países. Falando em desafio, deixa eu tirar uma curiosidade aqui. Você veio do mercado tradicional e o Marcelo falou também sobre a falta de consenso sobre o valuation, né? Como é lidar com a volatilidade, né, dentro de o papel de gestor, né? Porque você tem o próprio cliente investindo, o entendimento dele do que está acontecendo no bear market, e se tem outra ponta que os próprios assets under management é o que remuneram, de fato, parte da companhia. Como é que vocês aprenderam a lidar com esses ups and downs ao longo da jornada? Deixa eu começar com essa. É um trabalho difícil. E eu fui de juros e câmbio, então a previsibilidade é muito maior. Você tem algumas moedas que balançam, mas não tanto quanto o Bitcoin, digamos assim. Mas a verdade é que quanto mais você trabalha nisso, mais você começa a incorporar uma ótica muito mais de liquid venture capital. Quando você pensa que você assina um cheque early stage para uma empresa, vai investir num Series A, num seed round de uma empresa, você não sabe. Você vai ter talvez um evento de liquidez em 5, 10 anos, mas você não sabe que o founder às vezes ficou com 2 semanas de caixa para morrer. Então, às vezes, isso é uma coisa muito boa, a liquidez e o price discovery de cripto, mas no fundo, para o investidor médio, é aquela chance do cara se assustar e vender. Então, eu acho que no início era mais complicado. Mas como você acredita no valor intrínseco da tecnologia que está construindo, isso não vai para zero, entende? A gente não está falando aí sabe, GeoCities, outras coisas assim. Realmente, eu acredito que a gente está construindo uma infraestrutura de uma nova internet que vai ser dominante. Então, a volatilidade, eu acho que é só para ajustar o tamanho. É o que você aguenta para você não ser estopado, você não vender. Eu acho que essa é uma grande mensagem para o investidor. Gente, coloca o que você pode colocar. Coloca o que você pode ficar 5 anos sem mexer e que, eventualmente, se cair muito, você vai pensar muito mais no average para fazer preço, comprar, do que necessariamente vender. Não dá para ser o dinheiro da escola das crianças. Eu acho que essa é um pouco da retórica. Já tive muito mais cripto do que eu conseguia ter, sabe? De ter que vender momentos, mas você vai aprendendo. Mas incorporar essa ótica de que é um investimento em early stage tech, você está comprando tecnologia de early stage e você possivelmente vai ter algumas tecnologias que vão ser dominantes. Eu acho que o que o Sampaio comentou é muito verdadeiro. Bolha dos anos 2000. Sim. Realmente, é uma distribuição de valor da ordem de $5 trilhões só no S&P.
Mas as que sobreviveram, as empresas que sobreviveram foram aí as Amazons, os Googles. E eu acho que vão ter as Amazons e os Googles de cripto. Tem certeza que é Ethereum? Cara, beleza, está fazendo até um merge aí, virando para Proof of Stake, que nem é uma tecnologia que necessariamente eu amo. Então, assim, pode, mas não tenho certeza. Mas a única talvez divergência com o Sampaio que eu tenho hoje é que eu acho que esse mercado é tão imaturo, é tão pouco desenvolvido, que é possível escolher os vencedores ou, sobretudo, saber quais são os projetos ruins. O próprio Cardano comentou, sabe? A gente consegue ver os founders, ver o que está acontecendo, ver o código, ver o desenvolvimento. Então, hoje, com a área de pesquisa, galera dedicada, eu acho que é possível, não diria pick winners, mas pelo menos evitar estar em projetos assim que estão com os incentivos errados. O que você não quer, né? Escolher saber o que não quer é possível. E, sobretudo, a ótica de gestão ativa, eu acho que tem uma coisa muito positiva. Você não se obrigar a ficar sempre 100% comprado. Quando eu olho os nossos fundos ativos, o track record, onde a gente ganha alfa, onde a gente faz, é porque o mercado de cripto ele é muito rico em dados. A gente tem todo um universo de análise on-chain, taxa de funding, a gente tem, 1000 métricas que a gente consegue ver quando o mercado está disfuncional. Seria o VIX do mercado, sabe? Que você tem um ponto. Então, muitas vezes, a gente consegue fazer alfa, sobretudo fazendo caixa quando o mercado fica disfuncional. E o mercado me lembra muito Wall Street Bets, sabe? GameStop, esse mercado especulativo, inercial, muita pessoa física super alavancada. Quando começa a limpar, são dias. O que faz? Faz um caixa. Não se obriga a ficar 100% comprado. Espera, sabe aquela analogia de vela, de barco? Abaixa a vela, deixa lá a tempestade passar, fica girando lá, daqui a pouco volta, quando o céu limpar. E eu acho que isso, eu acredito que a gente gera produtos que agregam valor para o cliente, geram alfa. Mas você falou sobre esse aprendizado, sim, falar que eu não me deixo sempre emocionalmente afetar, não. Às vezes é difícil saber que o investidor está perdendo dinheiro nominalmente falando, mas sobretudo eu acredito que é aquilo, o nosso passivo lá está muito fiel. A galera tem a percepção do que está investindo, então essa ideia do suitability, o processo de venda. Se eu tivesse qualquer outro lugar que eu teve... E, gente, ação de várias empresas aí, a gente está falando Netflix, que é a coisa caindo mais do que cripto várias vezes. Isso não está acontecendo com o livro, a galera não está vendendo, está olhando para frente. Então, realmente, eu acho que é isso. Horizonte de investimento longo e coloca o que você aguenta. Isso ajuda muito. Marcelo, involve trust, né? Involve trust indeed, cara. Dom, só para a gente estar alinhado, cara, eu acho que gestão profissional alfa existe, assim, sem dúvida. A gente, inclusive, tem fundo de alfa hoje em dia, assim. Mas o meu ponto, justamente, assim, só para a gente ter isso claro, é que sempre o meu argumento, assim, é que, na verdade, assim, num beta que pode te dar centenas de vezes retorno nas próximas décadas, né? Assim, você procurar por alfa aumentando o risco significativamente, assim, é um negócio que você tem que olhar com muito cuidado, né? Então, assim, isso é para, com certeza, uma minoria profissional dando assunto. Com certeza não é para a maioria dos investidores no mercado, assim, esse é mais meu ponto. Porque, assim, você bater o beta é dureza, assim, e o beta dos mercados, assim, e para você fazer isso, você vai ter que tomar riscos, assim, relevantes. Então, esse é mais meu ponto, tá? Então, por isso que realmente, assim, hoje a maior parte da minha grana fica em beta, assim, e grana cripto, assim, que é a maior parte da minha grana, anyway, assim, fica em beta long, assim. Mas, olha, essa questão de volatilidade, eu acho que é muito voltada a quanto tempo você está no mercado, assim, porque, de novo, assim, cripto tem uma volatilidade enorme, a resistência à volatilidade ou não, né? Assim, quanto tempo você está no mercado, porque cripto tem uma volatilidade enorme justamente pela incerteza, né, que você tem desses projetos, da regulação, enfim, da adoção e tudo mais. Mas, por outro lado, assim, e aí eu realmente, assim, concordo muito que, assim, que o que faz diferença nesse negócio, eu acho que para empresas como nós, assim, é a venda que você vai fazer, assim, o que você vai contar no mercado, né? A gente aqui na Hashdex, a gente procura ser, assim, o mais, de verdade, assim, o mais pé no chão, honesto, direto, assim, acho que verdadeiro para os clientes em relação ao quanto esse negócio pode oscilar. E aí é sempre uma questão, literalmente, de tamanho e de prazo. Assim. Se você investir no tamanho certo por um prazo longo, assim, cripto vem premiando, assim, tremendamente esse investidor. Assim, se você não fizer isso, assim, não é a nossa recomendação, e aí realmente, assim, é uma boa sorte, e espero que o investidor saiba o que está fazendo, assim. Mas a grande vantagem é que cripto, assim, ele tem um potencial tão grande de futuro, tá? E portanto, assim, uma valorização potencial associada, assim, também tão grande, assim, proporcional a esse potencial de futuro, assim, que se você simplesmente ficar long em cripto, né, assim, dentro de uma estrutura que você confia, assim,
assim, as suas chances realmente de darem certo são grandes. Claro que ninguém tem bola de cristal, mas assim, mas quando você entende como funciona, você vê que isso não é porque eu quero, porque a Hashtags quer, ou porque os libertários têm razão, não tem nada a ver disso. É simplesmente porque você tem uma tecnologia superior a uma tecnologia que existe antes. E em algum momento você vai ter essa migração massiva para uma tecnologia velha e uma tecnologia nova. Né? Então, volatilidade é parte do jogo, mas talvez seja o maior indício de que esse negócio vale alguma coisa que está fora do preço. Né? Porque quando, né, esse negócio sobe muito, cai e morre, tipo tulipa, que nem falavam lá no começo, assim, isso acontece uma vez só. Mas quando esse negócio morre centenas de vezes e volta cada vez mais forte quando você dá o zoom out ao longo do tempo, você tem que desconfiar. Né? Você tem que parar e falar assim, não, peraí, está acontecendo alguma coisa aqui e eu talvez não esteja, enfim, né? Eu e o mercado não esteja conseguindo ainda precificar. E tudo bem, esse price discovery é parte do processo. Foi assim para qualquer ativo em qualquer momento da história. Tem uns que a gente tem documentação, tem outros que não. Assim, ninguém lembra lá atrás quanto é que o ouro começou a valer, assim, começou esse consenso que o ouro valia alguma coisa. Não é a utilidade do ouro que gera o valor dele, saibam disso. Assim, o ouro, o último estudo que eu vi era 1,8% de todo o ouro que existe no mundo, o supply de ouro é usado para alguma coisa, como joias, como células fotovoltaicas e daí vai. Assim, 98% do ouro é usado para basicamente você guardar valor e estar em cofre. Né? Quando é que será que isso começou? Quando é que será que foi no exército romano? Será que foi antes? Tem lá a sua história, assim, se você pegar os livros, tem lá, mas e esse preço? Assim, será que era volátil no começo? Que a gente não tem esse histórico, assim. E, basicamente, como o Rodolfo falou, assim, cripto é uma venture capital líquida. Assim, quando você volta no Google, assim, você não tem marcado o mercado, você não tem no preço, né? Às vezes que o Google quase quebrou, que ele teve que quase se vender para o Yahoo a $1 milhão, $1 milhão. E o Yahoo negou. Assim, se você tivesse marcando a cada segundo... Assim, o Google estaria valendo quase zero, mas aí chega uma hora que aí sai um round para você e volta, aí vale muito. Aí chega uma hora que, cara, que ele tem questões assim que a infraestrutura não vai escalar e desce. Aí chega uma hora que fala assim, não, mas agora todo mundo está adotando o Google no mundo. Aí não, chega uma hora que ele não faz dinheiro, então esse negócio vai morrer. Né? As pessoas não lembram, mas em 97, assim, quando o Google surgiu, o comentário, e aí isso vai ter que ter, gente, assim, eu tenho hoje 40 anos, 41, na verdade, olha eu errando minha idade. Assim, em 97 eu tinha 17 anos, e eu me lembro que o comentário daquela época era o seguinte, era que, falou assim, cara, esse negócio de Google é fantástico, você viu? Você começou a achar as coisas na internet, você não achava as coisas na internet, né? Você tinha Yahoo, Alta Vista, não achava. Você fazia 2 ou 3, 4 vezes e possivelmente não achou o que você foi procurar. E você fala, pô, esse negócio de Google é fantástico e tal, mas pena que vai quebrar, né? Assim, essa era a conversa. Pô, mas por que vai quebrar? Não faz dinheiro, tá? Você viu? Tal. Enfim... Então, assim, você tem várias dessas. Se você voltasse em Venture Capital, você ia ver que assim, ia ser tão volátil ou mais que cripto. A primeira oportunidade que você teve de basicamente ter esse preço marcado no mercado foi depois da IPO, com uma empresa muito mais estruturada, e ainda assim foi extremamente volátil. Você viu aí o Dolph falando de Netflix, assim, perdendo mais valor do que Bitcoin. Né? E Netflix era uma, né, uma das joias da coroa, assim, há 6 meses atrás. Né? Então, assim... essa questão de volatilidade é do jogo e quem está nesse mercado tem que entender. Para empresas como nós, eu acho que é fazer a venda certa. Né? Assim, a gente é o tipo de empresa que quando começa a subir muito, a gente manda e-mail falando assim, para, gente, calma. Assim, tá tudo bem. Assim, no mesmo jeito que quando cai, a gente faz isso também. Mas volatilidade do jogo, mas você tem que estar no tamanho certo, você tem que estar com horizonte de longo prazo, senão você vai doer. Marcelo estava falando de Google e eu lembrei mais recentemente de Tesla, né? Tesla era o tipo de ação do tipo, vai morrer, vai viver, short selling, acabou, né? Era um negócio assim que tinha essa volatilidade no dia a dia, a mídia adotava para si, então era um negócio que gerava um buzz como cripto, assim. Então, gerando o paralelo de Google, eu lembrei disso. Não, e o Sampaio comentou do mercado de ouro, né? Da primeira coisa documentada é isso. Quando os derivativos de ouro começaram a surgir no futuro, é extremamente volátil. Depois a regulação vem, depois você cria, né, os backstops, né, o circuit breaker, outros mecanismos para proteger o investidor. Eu acho que isso vem para cripto, em algum momento ao longo do caminho, e vai ser bom para todo mundo, eu acho. Vamos falar um pouquinho agora sobre perfil de investidor, né? E como que difere do mercado de vocês, né, dessa gestão profissional para o mercado de exchange. Como vocês veem hoje essa diferenciação e se um cliente ele potencialmente pode estar nos 2 veículos ao mesmo tempo? Eu pessoalmente estou.
Porque muita coisa legal que ocorre em cripto, você tem que participar dos protocolos. Vai testar um protocolo de staking, vai testar um protocolo... Game, né? NFT gaming, ou comprar uma NFT no OpenSea, várias baratearam aí, pra ter alguma relíquia dessa época. Então, sim, eu acho que, em última instância, o mercado deveria trabalhar nos dois. Na minha opinião, a diferença do perfil de investidor é o seguinte: exchange, os saldos médios são muito menores, é o dinheiro, talvez a geração até mais nova com menos dinheiro, é uma galera muito mais tecnológica que não se importa com risco, mas também que não sabe precificar risco, né? Ninguém olha risco de contraparte, ninguém olha risco de crédito, risco de tecnologia. Eu acho que tem que dar o mérito, né, das Binance da vida, a gente tá as FTX contratando aí Tom Brady, Gisele Bündchen para serem embaixadores, acho que tem a questão de marca muito forte e realmente a quantidade de tokens listados, o tipo de projeto você pode estar participando. Mas eu acho que tem essa questão do suitability, né? E muitas vezes, as pessoas não sabem, mas na corretora várias vezes você acha que tem um Bitcoin, mas não tem, eles não compraram de fato on-chain. ETF, você tem lá de fato lastro, auditado, direitinho. Então eu acho que o investidor muitas vezes não sabe de vários custos escondidos. Você tem limite de resgate, gente. Como assim você tem o token, o cara limita quanto você pode transferir ou resgatar? Os spreads envolvidos, às vezes quando você olha o câmbio implícito num book order de uma corretora brasileira, é chocante, vai pagar 5 anos de taxa de ETF só para você entrar uma vez no negócio. Então eu acho que esse ecossistema ele tem que coexistir, mas eu vejo cada vez mais pelas vantagens do investimento regulado, da segurança, da governança, análise de risco, que o grosso da poupança vai ficar em fundo, em produto regulado, na conveniência da sua plataforma, acessível ao seu investidor, a agente autônomo, e talvez aqueles 5, 10% você está brincando, um projeto de vanguarda, você comprar alguma coisa que você quer jogar, isso vai coexistir. Eu adoro o MetaMask, eu acho que todo mundo, você gosta do ecossistema de Solana, mas poxa, um protocolo como Solana que fica dias fora do ar, toda hora tem um problema, DDoS, coisa do gênero, é chocante, sabe? Então, eu acho que é isso, tem que existir. Mas eu espero e eu acredito que o volume de clientes em exchange proporcionalmente vai diminuir com o investimento. É engraçado, vira e mexe, mandam o nosso atendimento ao cliente, perguntas do tipo, pô, como é que eu compro o QBTC de vocês aí na Binance? Eu falei, não, cara, você tem que abrir uma conta aí na plataforma da sua preferência para comprar. Ah, não quero. Acabou. Eu falei, mas por quê? Isso é geração, uma questão geracional. E eu acho que essa diferença vai diminuindo com a educação. Legal. E para Hashdex? Eu penso um pouco diferente, cara, porque é o seguinte, assim, de maneira geral, a gente pensa parecido, assim, mas a parte que difere um pouco é que eu acho que exchange vai crescer e o nosso mundo aqui de ETFs e de fundos estruturados, regulados, vão crescer também. E o motivo disso é simplesmente porque o mercado vai crescer muito, né? Assim, então, hoje, quando a gente atinge muito pouca gente, quando você pega, assim, hoje a gente está... Assim, hoje o nosso ETF é o segundo maior da Bolsa, assim, só pede para o S&P 500 em real e a gente tem quase 160 mil cotistas. Isso é muito pouca gente, entendeu? Assim, isso é legal, bacana ser o segundo, mas assim, é muito pouca gente, né? Então esse negócio vai crescer muito, assim. E exchange, né? Hoje você tem lá números, já estão em milhões e tal, mas enfim, quantos ativos, assim, é um número sempre difícil de ver, mas assim... mas também vai crescer muito, assim, porque cripto, a forma como eu vejo, sinceramente, é que exchange vai ter um papel fundamental, vai continuar tendo um papel fundamental para você usar cripto, se você usar. O que eu acho que vai acontecer é que realmente essa divisão, e aí a gente concorda, Lula, que assim, essa divisão vai se dar de um jeito muito mais claro, que realmente você vai usar esses veículos que a gente tem para investimento puramente, assim. Se você quiser investir, que é a maior parte do seu capital em cripto, provavelmente, assim, vai ser através de caras como nós. Exatamente por isso, porque assim, a gente consegue integrar assim, essa experiência, tornando ela, não é que ela só simples, mas ela muito superior e muito mais barata. Assim, as pessoas muitas vezes não veem, assim, justamente o custo que tem uma transação, de você fazer um câmbio do lado de cá, do lado de lá, de você negociar, assim, exchanges, assim, claro que tem exchanges ótimas, né? A gente no Brasil tem algumas muito boas, mas, assim, você tem exchanges muito ruins também, assim, e os modelos de negócio não são muitas vezes claros, então você está achando que você está pagando FII, mas está pagando um spread também grande, enfim, no book de uma exchange ou outra. Então, assim, quando você faz isso profissionalmente, assim, você reduz esse custo à beça, né? Assim, então, eu acho que só o modelo que muda. Você fala, não, então vou pagar agora a taxa de administração. Tudo bem, mas são baratas em relação a quanto é o custo de você montar essa posição, desmontar essa posição, né? E isso realmente... Então, assim, o que me parece é que, não só pela conveniência, mas pela governança, por tudo que traz, o mundo de investimento, tá? Ele tende a migrar, sim,
eu acho que para players, para o mundo regulado e para players como nós. O que não quer dizer que não vai ter investimento em exchange. Assim, você vai ter um monte de coisa que sempre vai nascer pela natureza do negócio primeiro no exchange. Tá? E você vai muitas vezes querer fazer. Assim, eu, por exemplo, assim, eu tiro 1% de todo o meu dinheiro cripto e esse sim está direto em cripto justamente para isso, para estudar, para participar dessas coisas mais legais, assim, de tudo que existe. Assim, poxa, é fantástico. Mas isso, dinheiro de investimento, para mim, assim, a não ser que seja um ativo muito específico que não está disponível no mercado regulado, né? Assim, mas enfim, hoje no meu caso eu não tenho nem esse tempo, assim, sinceramente, assim, é tanta coisa ao mesmo tempo, assim, mas para mim o investimento vai ser dentro desses agentes das hashtags pelo mundo, assim. E que, by the way, é o que eu falei, assim, não vão necessariamente ter as estruturas que elas têm hoje para frente, tá? Dá alguns anos, assim, no fundo a gente vai virar uma grande empresa de IP, né? Assim, e a estrutura vai ter um grande merge, vai ter uma grande, vai tender a ser uma só. Mas, enfim, vamos deixar isso para o futuro. Mas o meu ponto é que realmente, assim, inexorável. Quando você entende tudo, como é que funciona, a parte de você investir, principalmente no longo prazo, especialmente no Brasil, que o imposto é melhor para quando você compra ETF do que você comprar cripto direto, assim, eu acho que tem uma tendência enorme de realmente, assim, a parte de investimento para a gente e a parte do uso ou dos novos protocolos serem concentrados em exchanges. Deixa eu fazer um último comentário, eu acho muito na linha do que o Sampaio falou. Eu acho que essa diferença entre os dois mundos, a exchange e o regulado, cada vez vai diminuir. Eu acho que o regulado vai aumentar o escopo do que pode fazer. Hoje existem algumas restrições do que é possível ser implementado com o arcabouço regulatório que a gente tem. E o não regulado vai se regular. Quantas corretoras aí, exchange, já tem DTVMs, por exemplo? Uhum. Então, eu acho que o tamanho dessa ponte que hoje a gente faz, cada vez vai diminuir. E eu acho que depois de um tempo vai ficar indistinguível da empresa. A gente tem regulação aí vindo, que toda DTVM vai poder ser exchange. E eu acho que, ao contrário, o trabalho de regulação vai passar por Know Your Client. Né? Por exemplo, eu acho que é um absurdo a pessoa falar que te vendeu Bitcoin quando o cara não comprou. Isso aí, por exemplo, é para ontem, tem que acabar. Eu acho muito errado, porque a gente sabe, se tiver uma corrida bancária, não vai ter o Bitcoin de todo mundo. E eu acho que isso está acontecendo. E não vamos nem entrar nas searas aí de Central Bank Digital Currency e outras coisas aí que podem ainda mais expropriar direitos e coisas do gênero. Então, eu acho que é isso. O mercado ainda não sei, a gente não sabe, ninguém consegue imaginar o que vai ser, mas eu acho que essa diferença do mercado digital e não digital vai cada vez diminuir mais. E o Banco Central tem algum potencial para fazer algo parecido com o Pix, né? Algo que seja tão... Porque o Pix é um negócio que foi para o dia a dia das pessoas com uma adoção absurda, né? Então, se tiver algo que tem essa utilidade para o dia a dia das pessoas pelos próximos 1-2 anos, eu não tenho a menor dúvida que esse negócio vai ficar cada vez mais invisível. Né? E a infraestrutura do Pix é muito parecida já com o Central Bank Digital Currency, assim, 2 palitos aí, é muito fácil, né? Já é digital, só falta 3%, né? Exato. Só falta cross-border, assim, realmente, assim, porque o Pix é um fenômeno, né? Inacreditável, assim, parabéns pro Banco Central, cara. O que ele fez ali foi uma coisa fantástica, assim. Mas cripto é isso. Cripto ele cria o Pix mundial, viabiliza o Pix mundial, quando a gente está falando de pagamento, né? Mas sendo que sempre é bom lembrar, né? Pagamento para cripto é uma unha, um negocinho pequenininho, assim, em relação a tudo que cripto resolve, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Vocês olham um mundo de investimento em cripto diversificado, mas ao mesmo tempo, na vida de vocês devem aparecer vários deal flows de coisas que são menores, seed, Series A e afins. Eu vi que vocês investiram na Foxbit lá no começo também. Como é que vocês estão olhando para na empresa de vocês esse desafio de vocês têm planos para entrar e ter cheques menores, meio que para entrar no Web3 do Brasil, naquele empreendedor que está começando? Porque talvez na nossa audiência tem várias pessoas que estão sentindo essa restrição de capital no comecinho, que o Andreessen Horowitz está deixando cheio de dinheiro algumas outras empresas. Como é que vocês veem isso no Brasil? Vamos lá, até puxando sardinha para o pessoal da Alma. Eu acho que não tem ninguém fazendo isso bem feito no Brasil em tecnologia. Existe um mercado bem atendido global, asiático, talvez americano, Vale do Silício, mas falta aí na América Latina. E tem muito founder bom, tem muito empreendedor bom. Então essa ideia do Deal Flow passa muita coisa legal. A gente não tem dinheiro para pingar em tudo. Você quer pingar, você tem uma função social de sabe, ajudar esses empreendedores, essas pessoas brilhantes que estão sendo competitivos nesse ecossistema global competitivo.
Brasileiro é muito inventivo. Tô falando da América Latina como um todo, poxa, a quantidade de crise que a gente passou e os países continuam e o pessoal persevera. Então, sim, eu acho que essa ideia de venture capital, early stage, sabe, não estou falando nem de seed necessariamente, um Series A, Series B, sabe, pegando aquele crescimento, eu acho que tem muito potencial. E é incrível, né? A gente às vezes capta para algumas operações, alguns fundos, e fala, poxa, cara, eu vou te pagar para você comprar Bitcoin, Ethereum, comprar Betas, não quero não, cara. Eu quero que você invista nesse tipo de companhia, eu quero que você selecione o founder, selecione o deal, avalie valuation. Então, sim, eu acho que esse mercado vai se desenvolver muito e eu acredito bastante. A gente está considerando alguns veículos para investir nesse tipo, estamos não pronto para falar, mas eu acho que é algo que vem, assim, para esse ano que vem no máximo. E agora, com esse mercado que passou, o que aconteceu os softbanks da vida, muita gente está tendo problema de valuation, né? As marcações não tão fáceis, né? Exato, e os valores caíram muito, né? Os rounds que a gente tem visto. E eu acho que para quem está colocando dinheiro agora, capital agora para investir, eu acho que tem muita oportunidade boa. Eu realmente acho, sabe? Tudo em cripto reprecificou. Uma máquina de mineração primeira linha, um Bitcoin estava no $14 mil, está saindo a 5. Então, eu acho que é feliz quem não colocou dinheiro, quem pode. E pouco brasileiro, pouco investidor mundial investe isso ainda. Então, realmente, acho que o timing agora, para a adoção em massa, a regulação, permitir, eu acho que pode ser muito bom. Mas, sem dúvida, passa por isso, esse valor agregado das grandes mentes, assim, empreendedores que... Sabe, o Y Combinator brasileiro, uma coisa do gênero, assim, eu acho que seria incrível. Animal. Mas eu acho que vocês estão posicionados nisso, né, Dalmo? Eu acho incrível. Isso que a gente quer começar a fazer. Aprendendo. Então, eu no meu caso, assim, eu faço early stage já há um tempão, assim. Um tempão, né? Eu acho que o tempo tá passando, assim, mas pelo menos um pouco mais de 10 anos, assim. Isso veio de uma tese que eu tive lá atrás, assim, que graças a Deus deu muito certo, senão eu teria perdido muito dinheiro. Enfim, nessa época eu estava lá, né, no Vale do Silício, aquela coisa assim, e eu olhava que, basicamente, principalmente o pessoal que estava lá em Stanford, assim, saiu um monte de gente muito boa, assim, né, muito empolgada em fazer empresa grande no Brasil, que era uma coisa que eu não, né, na década anterior a gente não tinha visto, pelo menos em grandes números, assim. Então eu falei assim, cara, eu acho que vai ter um monte de coisa legal, assim, de empresa, né, grande sendo criada no Brasil, porque basicamente é o seguinte, o Brasil tem problemas enormes, né? E você não tem tanta gente boa beça, assim, com capacidade de atrair, né, funding grande, assim, poxa, times muito bons, assim, para resolver problemas enormes. Então, assim, então eu tinha esse negócio e deu muito certo para mim, assim. Então, eu investi em um monte de empresas, assim, que foram super bem, assim. Eu acho que, enfim, alguns unicórnios, assim, enfim, vários são conhecidos hoje, tá? E eu estendi isso um pouco no mundo cripto, mas cripto tem uma característica que é diferente, que basicamente é o seguinte, cripto, como né, você pode ter um modelo equity e não equity, né? Assim, no equity, para mim, isso já é o que eu já fazia, né? E cripto, você tem aquela coisa de você comprar modelos hoje que estão ainda se provando, se formando. Então, é o quê? Early tokens. Que vai ser? Vai ser uma DAO? Então, assim, você tem alguns formatos, vamos dizer assim, que ainda estão diferentes. E aí eu confesso que isso hoje, que se intensificou, né? Eu acho que a gente teve aquele boom lá de ICOs de 2017, que para muita gente foi muito traumático, né? Um monte de gente quis se envolver e botar uma grana ali e tal, assim, mas a qualidade dos projetos, como eram muitos, né? Assim, e uma coisa muito estruturada, eram muito baixas, assim. Eu acho que essa coisa, ela vem estruturando, e agora, ultimamente, assim, eu acho principalmente nesse último ciclo, nesses últimos 2 anos, assim, a gente começou a ver coisas muito mais legais, né? Mas aí você tem essa coisa, assim, eu acho que ainda não chegou ainda nos grandes números, acho que essa massa crítica está se montando, porque os melhores projetos, eles encontram funding quase que do jeito antigo, né? Ainda que eles tenham modelos diferentes, assim, você vai ter um Andreessen dando funding para eles, cada vez mais agora, finalmente, os VCs começaram a olhar para a Web3 e cada um e criar fundos, etc. Então, assim, eu acho que para a gente que está, enfim, que tá fazendo isso, vamos dizer assim, eu acho que está acostumado a fazer para a Web 2, assim, a oportunidade de Web 3, ela é tremenda, mas ela é ainda bem mais difícil pelo mercado não ser tão maduro. Então, você tem muita coisa, mas muito pouca coisa provada, muito pouco modelo que você já viu ele dando muito certo. E os que estão muito provados, os que estão muito certo, com founders realmente muito bons, esses estão encontrando caminho no mundo tradicional. Mas dito isso, cara, eu sou fascinado com esse negócio todo, assim. Eu acho que a gente vai ver, assim, nos próximos 10, 20 anos, acho que a gente vai ter um boom de empreendedorismo, assim, e um empreendedorismo realmente centralizado, assim.
que você consegue criar alguma coisa quase que sem conexão necessariamente com um país ou outro país, que você consegue servir o mundo inteiro de um jeito que nunca foi antes possível, assim. Então, é fantástico, assim, uma oportunidade, assim, é um prazer estar vivo nessa era, assim, e estar por dentro desse mercado. Gente, para fechar, eu tenho uma última pergunta, na verdade. Não necessariamente uma pergunta, mas queria escutar um pouquinho de vocês, né? Começando até com o Marcelo da Hashdex. Vocês foram, de novo, os pioneiros, né, com o lançamento do Hash 11 e recentemente vocês lançaram também um ETF de metaverso. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi a diferença assim, de receptividade do mercado desse primeiro Hash 11 para esse último, né, ETF de metaverso que vocês acabaram de lançar e que diferenças vocês começaram a notar, né, seja do investidor, seja do institucional, da mídia, né, de todo mundo. Então, o Hash 11, na verdade, ele foi uma materialização de algo que a gente trabalhou assim, desde o começo da Hashtags, né? Então, a nossa frase sempre é que a gente achava que beta não era Bitcoin, beta era beta de mercado, era o mercado inteiro, né? E a gente entendia que o mercado devia começar com um índice e não necessariamente com Bitcoin, como ganhou, assim, acho que vamos dizer assim, isso acabou virando uma verdade, mas que foi pouco questionado nesse mundo. Assim, o que é curioso é o seguinte, o Brasil, isso é um negócio muito interessante, assim, ele é o único país do mundo, em que no mercado regulado, os mercados regulados estão abertos, assim, você tem um índice que é maior que Bitcoin. E isso só aconteceu porque você teve literalmente assim, o ímpeto de uma empresa, foi a gente, mas poderia ter sido outra, assim, mas contando essa história, assim, quase que obsessivamente falando, olha, mostrando, falando, olha, isso faz sentido aqui, isso faz sentido ali. Então a gente fez esse trabalho e quando a gente lançou o Hash 11, assim, não só o timing foi bom, mas você tinha, eu acho que essa clareza na cabeça das pessoas, né? Eu acho que agora todos os outros produtos que a gente vem fazendo depois, né? Ele é um degrau a menos, assim, eu acho que dessa questão de tese, porque a gente não teve esse tempo todo para contar essa história. Eu acho que o mercado não teve esse tempo todo para amadurecer. Então, você deu o exemplo do metaverso, mas nesse meio tempo a gente lançou, assim, fora dois ETFs de Bitcoin e Ethereum, mas, assim, a gente foi realmente para o lado dos temáticos, que é o que a gente acredita que vai ter que tem um caminho muito legal, assim. Então, a gente lançou um de DeFi, um de Web3 e um de metaverso, que você mencionou. Assim, e a receptividade tem sido muito boa, assim, muito legal, mas numa ordem de magnitude menor de uma tese que eu acho que o mercado conseguiu, assim, a gente conseguiu contar isso nos últimos 3 anos antes da gente lançar o Hash 11, então eu acho que o mercado estava muito mais pronto, assim. E não falando também, eu acho que do momento de mercado, né? Acho que esse ano, que foi quando a gente lançou, o mercado ele vem caindo muito, então os investidores estão mais cautelosos, né? Curiosamente, a gente tem ganho nessa baixa, a gente tem ganho cliente. A gente está crescendo como cliente, o que é uma ótima notícia, que eu acho que a venda foi bem feita, né? Assim, e basicamente em quase que todos os nossos ETFs. Assim, mas em relação à tese, essa coisa precisa de tempo. Então, você perguntou do metaverso, assim, a gente teve alguns milhares de investidores em todos eles, assim, inclusive no DeFi, no Web3, mas é um negócio que a gente vê crescendo com o tempo, né? Porque cada vez mais as pessoas vão vendo ali no mercado, vão vendo como é que muda, vão estudando sobre a tese, vão aprendendo, vão vendo uma live aqui, uma live ali, a gente contando sobre o negócio. Então, essa coisa, mas o meu ponto teve boa receptividade, mas precisa de tempo para as pessoas verem. Mas do ponto de vista de tese, de investimento, para a gente é um pouco isso. A gente vem meio que desse top-down, assim. Cripto é o que a gente fala, assim, é um mundo extremamente amplo e que você vai ter vários sabores, várias coisas, mas a gente olha e fala assim, olha, começa a história em você olhando o mercado como um todo. Agora que você já está nisso e você começa a ter uma opinião, você está seguindo cripto, assim, agora você, né, entende o que é um Cardano, o que é um Ethereum, o que é um Polkadot, o que é... Aí você vira e fala assim, não, legal. Então, assim, se você... É muito mais difícil você saber quem está vivo, quem está relevante daqui a 5, 10, 20 anos, assim, você quer, de repente, ter uma aposta mais focada nesse mundo aqui, porque smart contracts, quando você entende como funciona, você sabe que esse negócio vai dar certo, você não sabe quando e com quem. Assim, então, isso é uma aposta para a maioria das pessoas, assim, faz muito mais sentido. Da mesma forma para DeFi, da mesma forma para metaverso e uma série de outros temas que viram por aí. Então, assim, para a gente, assim, esse dentro da nossa proposta de valor é um caminho meio que natural. E estamos super animados em poder fazer isso. Então, o Brasil vai continuar sendo para a gente o nosso grande, né, campo, o lugar onde o nosso grande local de lançamento, assim. E a partir do momento que a gente aprende com o Brasil, a gente leva para fora. Essa é um pouco a nossa cabeça. Legal. Eu acho que o comentário aqui
play temático falta no Brasil. A gente vê umas Global X, empresas assim super tradicionais. A gente está falando que setor de robótica, healthcare, a gente tem muita coisa, biotech, você tem muita coisa que pode ser, são tecnologias incríveis que vão pegar muito dinheiro nos próximos anos, ganhar relevância nos market caps globais. Mas sim, em cripto, eu acho que é muito legal a gente poder oferecer esses plays temáticos. A gente vê até outros participantes, né, como Investo, agora a galera super legal, começando. E eu acho muito bom isso. Vamos trazer temas, permitir que o investidor, permitir que os alocadores. E eu acho que é natural que ocorra também uma mudança do mercado de distribuição, né? Hoje é um mercado muito focado no agente autônomo, o cara que te escolhe. O Brasil é o país onde a influência dos influencers é a maior do mundo. Então o cara não quer estudar o lema de cripto, né? Do your own research, né? Faça a sua própria pesquisa. Não existe. O cara quer falar o que vai ganhar dinheiro, compra. Mas acho que com o mundo, você olha como esse mercado de investor advisor lá fora, é isso. O cara não ganha taxa de comissão, não ganha rebate. O cara ganha um percentual sobre todo o seu patrimônio. E quando for vir, o cara vai pegar o investimento mais correto, o cara vai querer maximizar o retorno do cliente para manter o cliente. Eu acho que isso é uma tendência lenta, sabe? A gente sabe que essas transformações elas não ocorrem, mas elas ocorrem. É a mesma ideia da tecnologia. Sem falar que tem uma transição digital também. A relação do advisor com o cliente era uma relação... 80% do dinheiro investido no Brasil tem pessoas de mais de 50 anos. Então tem todo um fator geracional que faz com que o modus operandi da assessoria funcione de uma forma humana, jantares e relações. E o que vai acontecer ao longo do tempo é que se você perguntar para um jovem de 22, 23 anos que fez um dinheiro numa startup investida por eles, o que vai acontecer é que quando ele for botar o dinheiro, ele vai falar, putz, mas vai ser uma ligação toda hora, vai ser meio assim, putz, eu não estou sentindo transparência nisso. Então a tendência do mercado, de uma forma geral, é ver o que ele falou, somado às questões que as interações digitais aí do metaverso, elas vão levar a gente a uma imersão com a relação financeira muito diferente do que... Então a gente vai aprender o mercado financeiro muito mais no modo TikTok ou sedutor, né, para o jovem do que no modo atual com e-learning e research de 60 páginas num PDF. Então essa dinâmica e a transferência do dinheiro para mais jovens vão levar a uma mudança de mercado também. Então tem toda uma dinâmica que vai levar as pessoas a se preocuparem com saber onde elas estão investindo, como elas estão investindo, quanto que elas estão pagando e se aquele serviço que aquela empresa está oferecendo está agregando valor nas decisões que ele está tomando. Não, super concordo. E talvez, só para complementar, eu acho que a oferta de produto, a prateleira de produto vai continuar aumentando, com diferentes produtos para diferentes perfis de tolerância a risco. Hoje você consegue fazer, por exemplo, fundos market neutral, que não vão ter tanta exposição direcional, que vão capturar um pouco do valor desse sistema. Ou então, fundo de fundos, a gente está falando aí de produtos mais agnósticos. Eu acho que a oferta de produto vai aumentar e vai ter produto para todo gosto. E eu acho que não vai ser desculpa, Bitcoin é muito volátil, vou comprar um ETF. Não, cara, olha, compra aqui, uma fração da volatilidade, você está participando do ecossistema. E para aqueles alocadores que são mais conservadores, eu converso com alguns que falam assim, cara, Alexandre, nos últimos anos eu fiquei só falando que a tecnologia não estava madura, que não era para entrar, que era muito cedo. Agora esse discurso não está colando, o dinheiro está saindo. Então essa galera que não vai sugerir o cara investir num negócio 100% de vol ano, talvez tiver um negócio de 5, 10% de vol ano, o cara vai querer. Eu acho que é isso. A gente tem trabalhado muito para isso, para aumentar a diversidade da prateleira de produtos para atender todo o perfil de investidor. Gostei disso. Vou aproveitar e fazer a última pergunta para você. Na verdade, queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a iniciativa da Vortex com a QR, né? E como que estão os planos, né, com a parte de securitização, como que vocês enxergam isso para o futuro e como que isso também agrega nesse portfólio que você comentou agora. Não, perfeito. Eu acho que... tem que lembrar vamos começar falando do sandbox que ocorreu de fintech aqui no Brasil. As isenções regulatórias que permitiram que as fintechs disputassem mercado com as empresas mais estabelecidas. Olha o que criou, olha como floresceu a quantidade de empresa de crédito, quantas fintechs existem aqui no Brasil. E eu acho que essa ideia do sandbox de tokenização, ele foi incrível, tá? Foram vários applications, acho que a gente foi muito legal de ter conseguido um dos slots. Várias empresas com muito capital não conseguiram. Muito concorrido e pouquíssimos candidatos.
candidatos passaram. Mas eu né? acho, pensando assim, eu acho que teve muita gente que foi muito gananciosa. Não que as applications não eram bons tecnicamente, mas que queria uma custódia descentralizada, queria que o cliente levasse. A gente foi num application muito mais conservador, que é assim, poxa, o cara não sabe fazer custódia, a gente ficou falando aqui, eu vou deixar o cara levar a custódia do token de debênture dele, em vez de ficar na CBLC, era uma ruptura muito grande. Mas falando da JV, da Vortex QR tokenizadora, eu realmente acho que pode ser um dos maiores negócios do meu ecossistema. Por quê? Tudo vai ser tokenizado, gente. Token não é só o contrato inteligente, a gente está falando de token de acesso, a gente está falando de arte, a gente está falando de música, royalties, eu acho que vai permear tudo. E quando a gente hoje está com o Mar Azul, hoje a nossa tokenizadora ela consegue tokenizar regulatória, e até vamos criar aqui o tal do VMD, Valor Mobiliário Digital, que é o Security Token aqui para o regulador brasileiro. Quando a gente consegue tokenizar hoje cota de fundo, debêntures, né, bonds e recebíveis, pensa em CRI, CRA, eu acho que isso aí pode ser muito grande. Então, realmente, eu acredito que quando a gente tokeniza, a gente gera eficiência. A gente gera... quando eu vou... Quem conhece um pouco do sistema de liquidação do Brasil sabe. Eu quero comprar, manda o dinheiro, manda a TED já caiu, não caiu, bate o preço. Isso não tem em cripto, gente. Vamos pensar no back-office do Bradesco, lá na Cidade de Deus. Cara, se fosse só cripto, precisava de 10 pessoas. A brincadeira dessa é a Uniswap. A Uniswap, ela negocia o mesmo volume diário de uma Coinbase. A Coinbase já é muito eficiente, porque é cripto. Mas a Coinbase tem uns 4 mil funcionários, não sei, depois dos layoffs recentes. Mas a Uniswap tem menos de 80. É para ter uma ideia de como a eficiência dessa economia de token é muito poderosa. E você fraciona, você gera acesso ao mercado para, por exemplo, uma debênture num bancão. Se não for operação de 300, 500 milhões, o cara não quer nem olhar, porque é o mesmo trabalho de fazer uma debênture, o calhamaço lá do prospecto, é o mesmo. Mas em token, com as isenções regulatórias, do sandbox, a gente consegue fazer de forma digital muito mais rápido e com custo mais barato, dando acesso. Então, realmente, eu acho que tem uma função social incrível de dar acesso ao mercado de capitais para participantes, empresas menores que nunca teriam acesso. Então, realmente, eu acho que pode ser um dos maiores negócios do grupo, em questão de tempo. O sandbox dá para a gente esse laboratório de conseguir fazer com esses waivers regulatórios o que outros tokenizadores não podem fazer. Então, realmente, é a menina dos olhos hoje, assim. Claro, o asset explora muita sinergia, né? Por exemplo, a gente lançou o FDIC, que compra créditos colateralizados por bitcoins. E a gente tokenizou as cotas desse fundo. Então, a gente já está fazendo esse full circle aí, sabe? De você poder negociar no mercado secundário tokens de fundos de crédito. Acho que, na minha opinião, um token regulado de fundo de crédito é o primeiro do tipo, do mundo. Então, realmente, eu sou até suspeito para falar, mas eu estou muito otimista com essa ideia de uma economia tokenizada de fato. Muito legal. Vamos para as considerações finais. Marcelo, por favor. Olha, é o que eu falo sempre, assim, eu sempre dou uma dica de investimento, assim, que é sempre proibido, mas eu faço, mas assim, que a minha dica de investimento é o seguinte: estudem, assim, quem está assistindo isso, assim, invistam em educação, assim, realmente, assim, sobre esse mercado, porque talvez a coisa mais importante que qualquer pessoa vai fazer hoje, não só pelo ponto de vista de potencial ganho financeiro, de investimento, mas é porque realmente assim, você vai começar a participar do mundo que está sendo criado para frente. A gente está em 1990 e alguma coisa para a internet, entendeu? Assim, e isso realmente, você ter essa visão, esse conhecimento, você está dentro desse conhecimento, assim, vai permitir muita gente se posicionar de uma maneira completamente diferente, enfim, e participar. Eu acho que das várias oportunidades que vão surgir aí, sejam elas de investimento, sejam elas de negócio, sejam elas de, enfim, de você criar uma vida diferente. Então, assim, minha consideração sempre é, assim, quem quer que esteja assistindo, assim, se interesse por cripto, é possivelmente uma das coisas mais importantes, provavelmente uma das coisas mais importantes que está acontecendo hoje dentro do mundo de tecnologia. Não é AI, não é mobile, não é, enfim, qualquer outro tema que não esse, porque esse questiona a categoria, eu falo que é a categoria inteira, não é uma subcategoria, né? Então, esse é o tamanho da internet, o tamanho do silício, o tamanho da eletricidade. Mas, enfim, obrigado pelo convite, gente. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Alexandre. Eu acho que, na mesma linha, é ótimo ter esse espaço para falar, para realmente trazer o mais novo que está acontecendo. A gente tem informação, a gente está aqui para educar, para mostrar o valor dessa classe de ativo. Eu acho fantástico o que você faz, trazer esse espaço. Acho que são poucos comunicadores aí que estão realmente desbravando da forma que tem que ser. E eu gosto muito assim, desse espaço que vocês têm dado. Agradeço muito aí em nome da QR. Obrigada, Laio.
É isso, foi ótimo recebê-los aqui. Eu tô até rouco, não sei porquê, mas foi ótimo recebê-los aqui. Acho que a gente trocou uma boa ideia. Eu acho que foi um meio de para quem conhece o mercado financeiro, mas também teve um pouco para quem está começando a pensar em investir em cripto. Então acho que a gente conseguiu pegar a audiência aqui, colocar primeiramente ela para se educar, fugir das armadilhas, das manchetes escandalosas. Acho que se fosse ficar uma dica fuja do que é dinheiro rápido e fácil, fuja de quem te promete alguma coisa que dificilmente vai cumprir, fuja daquelas notícias do NFT da pessoa famosa e achar que isso é um investimento para você, não necessariamente é. Foque em pesquisar sobre essas pessoas, sobre as empresas que estão aqui, sobre o que a gente publica na Alma, para vocês tomarem decisões melhores. Essa é a minha consideração final. É o famoso buy the rumors and sell the news, mas estude, né? Muito. Pessoal, muito obrigada pela participação. Marcelo, Alexandre, Laio, foi ótimo esse bate-papo. Alexandre, eu tenho uma surpresa para você em nome da Alma. E o Marcelo vai ganhar quando a gente for no Rio, né, Marcelo vai ganhar quando a gente for no Rio, com certeza. Laio pode levar, inclusive, Exato. ou eu levo. Vou até colocar. Tô sempre no Rio. É meio cabeçudo, mas você viu. Agora essa parte da família. Então, gente, muito obrigada. Esse foi o nosso Web3Cast, sessão sobre investimento em criptomoedas. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar o like, assinar o sininho e acompanhar nossos futuros bate-papos. Até mais. Bye, bye. Valeu.